muito tempo no silêncio, isso é estranho. Bom, a proposta para hoje é, como eu ia falar um pouquinho sobre isso então. Bom, funciona assim. Tudo que a gente escreve, né, tudo que a gente fala, tudo que a gente produz com linguagem é um texto, tá? Então, isso que eu estou fazendo agora, falado, isso também é um texto. Não é um texto escrito, mas é um texto verbal. Então, texto é qualquer comunicação por meio da língua. O que não é uma comunicação por meio da língua? Se eu pegar, por exemplo, um quadro e pintar para passar uma informação. Aí é uma outra linguagem. Eu não estou usando língua, eu estou usando formas, cores. Se eu usar um instrumento, pegar uma sanfona, uma flauta, sei lá, um piano, e com o som eu quero transmitir uma informação, eu quero causar uma sensação, eu quero comunicar alguma coisa. Aí não é língua, é uma outra linguagem, né? No caso, as notas musicais, o tom, tudo isso vai comunicar alguma coisa, né? Isso sem pensar numa música cantada, uma música só instrumental. Ali vai ter recurso suficiente para comunicar alguma coisa para alguém. Bom, então, se tudo que a gente faz com a língua, né, escrevendo, falando, é texto, como é que a gente vai separar uma coisa da outra? Né? Uma conversa com um vizinho, com um colega, é super diferente de um discurso na ONU, por exemplo, né? Um bilhetinho que eu escrevo, uma mensagem no WhatsApp, é muito diferente de um diploma que é entregue, ou de um livro, de um romance, né? Então, como é que a gente sabe a diferença? Eu começo com um exemplo de culinária que eu acho que ilustra bem. Comida é qualquer coisa que a gente coma, né? E tem comida gostosa, tem comida ruim, tem comida quente, comida fria, comida doce, comida salgada, comida misturada, enfim. Comida é um grupão, né, uma noção muito ampla que comporta um monte de coisa. Mas a gente pode começar a dividir esse grupão e começar a organizar, né? Então, eu tenho sobremesa. Sobremesa é comida, né? Partindo da ideia de que comida é qualquer coisa que a gente coma. Mas aí já deu uma estreitada no grupo, já. Sobremesa não é qualquer tipo de comida. Já limitei ali que tem uma determinada função, né? Sobremesa vem depois de uma refeição, costuma, na grande maioria das vezes, ser doce, e pode ser quente ou pode ser gelado, mas tem ali já essa restrição que vai diferenciar o que é uma torta de maçã um frango assado. A torta de maçã pode ser sobremesa, um frango assado não, né? É assim com os textos. Então, texto é esse grupão, é comida, né? E quando a gente vai subdividindo, a gente vai organizando melhor as coisas. Então, a gente vai pegar texto e dividir pela primeira vez em dois grupos gigantes. A gente tem o grupo da prosa e o grupo da poesia. No grupo da prosa, a gente tem tudo que é escrito em linha reta, igual a gente escreve no caderno normal mesmo, né? Nos livros, nos folhetos, em que a gente começa da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? E completa todas as linhas ali. Isso é prosa. O que não é prosa? A poesia, ela vai usar outros recursos. Ela vai usar o verso, né? O verso na poesia é mais ou menos a linha na prosa. A estrofe no poema é mais ou menos o parágrafo da prosa. Mais ou menos porque, assim, a gente compara pela visão, mas tem funções diferentes, né? Então, mas vamos olhar para o campo da poesia, então, que vai ser o grande tema do nosso terceiro bimestre. Poesia é um grupo muito grande. Ainda o meu gato entrando na frente aqui. Poesia ainda é um grupo muito grande, é como eu falar sobremesa. Não explica tudo, né?
dentro do grupo poesia, eu tenho tipos de poemas, né? Então, poema é o ato feito dentro desse grupão chamado poesia. Então, eu tenho soneto, que é um tipo específico de poema. Eu tenho as redondilhas, que são outros tipos específicos. Se a gente for olhar lá para os textos clássicos, o epinício, a epopeia, a parenética, tudo isso são tipos de poemas. E em que eles se diferem? Quantidade de verso, tipo de rima, tipo de intenção, público, né? Tudo isso vai ali diferenciando uma coisa da outra. Tá? Então, isso lá na família da poesia. Do lado da prosa, disso, né, de escrever com as linhas, como a gente escreve normalmente, somos uma sociedade da prosa, eu posso ter o conto, que é uma historinha, que não é lá muito comprida, né? Eu posso ter o romance, que aí é uma história já bem mais longa. Se eu não ficar contente só com romance, eu posso ir para sequências que aglomeram vários romances, né? Trilogia, quadrilogia, que você tem ali vários romances juntos para contar uma história maior. Harry Potter é uma sequência, assim, Jogos Vorazes, enfim, são sequências, né? São romances individuais que somam uma história maior. Então, eu estou falando aqui em conto, em romance, em soneto, todos esses nomezinhos são gêneros textuais. Em português, quando a gente fala de gênero, de texto, a gente não está falando de masculino, feminino e etc. A gente está falando de tipo. Porque a palavra tipo vai significar outra coisa, né? Então, gênero textual é o tipo do texto. E cada gênero tem suas exigências, né, as obrigações que a gente tem que manter ali. Então, o que um conto precisa ter para ser um conto? Para eu não confundir o conto com uma música, para eu não confundir o conto com uma notícia de jornal, para eu não confundir o conto com uma crônica, que são ali muito próximos, já é uma diferença difícil, às vezes, de fazer. Então, um conto, para ser um conto, ele tem que responder 5 perguntas. O que aconteceu? Onde aconteceu? Quando aconteceu? Com quem? E por quê? Aí você pode dizer, nossa, mas essas perguntas não são as perguntas que a gente usa para construir a notícia? Sim, também sei. E como é que eu vou saber, então, a diferença da notícia para o conto? O conto é um gênero literário, que significa que vai ter uma preocupação na escrita para além da informação. Um conto não é feito só para dizer, Joãozinho foi até ali, tropeçou, quebrou a perna, fim. A maneira como isso é dito importa. Então, todo autor de conto, todo autor literário tem uma preocupação estética com a forma. Né? Então, do mesmo jeito que, vamos pensar num desfile de moda, nem todas as roupas que vão para a passarela, aliás, quase nenhuma delas, são feitas para ser vendida na loja ali, na torra-torra depois, né? A moda é um outro espaço de arte. Então, tem umas coisas muito loucas que vão para a passarela. Você fala, nossa, mas quem que vai usar isso? Né? Ninguém. Foi feito porque é bonito, porque é interessante, porque é para mostrar, né? Então, a mesma preocupação estética ali com a pintura, com a escultura, isso também acontece para os textos. E aí a arte, né, a beleza da palavra é a literatura. Então, um conto, para ser um conto, ele precisa ter cuidado com a maneira como está sendo escrito. Então, tem um escritor francês, não sei se vocês conhecem alguma coisa de francês, mas em português a gente marca a palavra feminina terminando com A. Então, menino, masculino, menina, feminina. Então, grande parte das palavras que terminam com A são femininas. No francês, o feminino é marcado com E, terminado com E. E esse escritor fez uma história, escreveu um romance, né? Então aí uma coisa maior, tamanho de um livro, lá mais de 200 páginas, mostrando a ausência de uma mulher
na vida de um homem, e ao longo do texto ele vai apagando as palavras que terminam com E, ele vai substituindo. Até que chega no final, não tem nenhuma palavra feminina, não tem nenhuma palavra terminando com E. Isso é de um trabalho gigantesco, porque não é só ter vontade de falar, ir lá, escrever e pronto, baixou o santo, né, fez o download na cabeça e põe no papel. Ele precisou ir no dicionário, procurar palavras, né, como é que ele faz para tirar a presença dessa letra. Ele teve que escolher, vamos fazer isso em português, assim, vamos tirar o A. A rosa, não posso usar a rosa. Então vou usar flor, porque flor não tem A. Bonita, não dá para dizer bonita, termina com A. Bela, não dá para dizer. Interessante, interessante dá, porque sabe esse cuidado, esse trabalho? Então, o conto, para ser um conto, ele é pensado esteticamente. Mesmo na prosa, que é só escrever em linhas retas, existe uma preocupação com a forma, com a colocação dos personagens, em que momento eles aparecem, né? Então, isso já marca uma diferença grande entre o conto e a notícia de jornal. Porque a notícia de jornal ela não é um texto literário, então não existe preocupação com a forma. Ali o que interessa é responder as 5 perguntinhas e ok, né? Precisa ser o mais rápido possível, o mais direto possível, porque o leitor não vai ter paciência para ficar lá. Agora, para os textos que são literários, o leitor está ali para ter contato com essa beleza, né? Então, ele tá ali porque quer, supostamente. Né? Então, outra diferença do conto para a notícia de jornal, a extensão. A notícia de jornal ela é necessariamente menor do que um conto. E se a gente não for falar de experiências de vanguarda, de microconto, porque aí também é outro gênero. Então, não sei se ficou claro, mas gênero textual é isso, assim, é o tipo do texto que a gente vai trabalhar. No bimestre que passou agora, nesse segundo, as aulas do primeiro ano trabalharam com folheto, crônica, cartoon, HQ, tirinha. E aí a gente tem uma família também que é fácil de confundir, né? Qual que é a diferença entre um cartoon e uma charge? Porque, grosso modo, dá para diferenciar a charge de tirinha. Tirinha tem ali 2, 3 quadrinhos sequenciais contando alguma coisa. Se tiver mais do que isso, já for para 4, 5, você já está indo para a história em quadrinho, né? E a charge, ela costuma ter um quadro só. E tem ali muita presença de ironia, tem ali alguma coisa que cutuca, tira sarro de um assunto atual. Mas e o cartoon? O cartoon também é um quadro só, também muito carregado de ironia, que vai estar ali também cutucando e ironizando alguma coisa do dia a dia. Qual a diferença, então, da charge para o cartoon? O quanto de engajamento político esse texto tem. Então, hoje, né, no tempo que a gente está vivendo agora, se eu pegar a figura do Bolsonaro, por exemplo, eu estou no terreno da charge, porque é a ordem do dia, né, e fazer uma crítica ao presidente atual, uma crítica política, uma crítica engajada agora. Se eu pegar e fizer uma coisa assim mais geral, de adolescentes e os pais, assim, né, esse embate de gerações. Aí eu tô no terreno do cartoon, porque embora seja uma crítica, é uma crítica que não depende do dia de hoje, não foi um negócio que aconteceu agora, essa semana. É uma coisa de sempre, né? Ironizar a morte, ironizar o amor, são assuntos que estão aí sempre. Não foi uma coisa que aconteceu agora. Então, e aí a gente tem o meme. Né? Qual que é a diferença do meme para a charge e para o cartoon? O meme vai usar... A charge e o cartoon são necessariamente desenhadas, né? E depois impressas num jornal ou transmitidas, né? Para algum meio escrito depois. O meme não.
Não necessariamente. O meme vai jogar com outros recursos, em que dá para fazer colagem, né? Editar a imagem. Mas o meme costuma ser uma foto e escrita por cima, né? Uma escrita que é uma caixa de texto sobreposta. Então já tem aí também, é um quadro só, né? E um meme, para ser meme, ele tem que ter sido produzido para a internet. Não existe meme produzido para livro, embora depois até exista livros que fazem compilação de coisas que foram publicadas para a internet. Mas o meme, para ser meme, ele depende desse lugar que vai transportar ele, né? Ele é feito para a internet, é um gênero de internet. Ficou claro o que é gênero de texto? Tranquilo? O Enem trabalha com um artigo de opinião ou dissertação, né, que grosseiramente chamado. É o tipo de texto que tem uma estrutura de no mínimo 3 parágrafos, que defende uma tese, defende um posicionamento diante de alguma coisa. Então, pegar um negócio muito atual agora. O uso da tal da cloroquina, né? Cai lá para você fazer um texto. O Enem não vai pedir isso, mas como é um assunto atual, e aí? E o uso da cloroquina? E aí você pode fazer um texto se posicionando de várias formas, né? Você pode desde idolatrar e achar que é assim a salvação, até repudiar completamente, achar que foi a pior coisa que já falaram. O que importa é que no seu primeiro parágrafo você vai deixar claro esse posicionamento. Então, algo mais ou menos assim. A cloroquina é um remédio, ou se você for usar uma palavra bonita, um fármaco, que ganhou destaque nos últimos dias, e aí você se posiciona, né? E tem sido objeto de muita discussão. Aí se diz isso, você vai falar do quê? Que as pessoas não se entendem a respeito. E aí você vai mostrar isso ao longo dos seus outros parágrafos. Ou você diz assim, a cloroquina é uma coisa que tem acontecido muito, né? A cloroquina deixou de ser um remédio para virar um mito político. E aí depois você desenvolve o posicionamento, né? O Enem deve vir com alguma coisa bem mais tranquila. Nos últimos anos já tem fugido de grandes polêmicas. O ruim é que o gênero de texto, artigo de opinião, dissertação, ele nasce de uma polêmica. Ele precisa de uma polêmica para ter um posicionamento. Então, essa medida do Enem de tentar, não quero discutir, né, no CMSP teve uma aula em que, para ensinar o que era questão polêmica, o professor partiu da discussão Marvel ou DC. E aí, bom, tudo bem, tem gente que mata e morre por isso. Mas é um grupo tão pequeno de pessoas que vai levar como uma questão pessoal torcer para Marvel ou torcer para DC, né? Que tipo de personagem vai gostar? E isso foi um recurso do professor para não cair no clássico. E o aborto? E a maconha? E o armamento? Né? Que são questões bem batidas. Então, a sacada para o Enem é conseguir escrever um primeiro parágrafo que já te dá uma posição, deixando claro, né, qual é o seu posicionamento, e conseguir usar argumentos com bons argumentos depois, né? Então, nunca assim, eu acho, trazer, então, a questão das vacinas, né? Que talvez venha a se tornar tema, a depender de como tiver mais ou menos a situação. Então, tem aquela história dos mitos contra a vacina e forma grupos gigantescos, assim, que são contrários e criam umas histórias muito loucas. E aí dá para fazer um texto mostrando, assim, o preço da ignorância. Né? Grupos anti-vacina representam um perigo para a sociedade. Por quê? E aí você vai demonstrar. Segundo a pesquisa da Universidade de Cambridge,
tantas pessoas são contrárias, né? E aí você vai mostrando o que acontece. Como é que você vai ter isso de base? Leitura desde já. Fica bem atento aos jornais, bem atento às publicações. Aí é legal fazer umas anotações para memorizar, porque isso pode ser útil depois. Outras dúvidas? Deu para entender o que é gênero textual? Então eu vou ficando por aqui, a gente está um pouquinho mais de 20 minutos. Obrigada